Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro do Gênesis, capítulo 27. Hoje nós iremos do versículo 30 ao versículo 46. Vamos concluir o capítulo 27 de Gênesis. Diz o texto: Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses. E o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto, porque meu pai, então, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste, então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que fales conosco por meio da tua palavra, Senhor, com poder, com graça, que o Senhor desvende-nos o que está no texto e como o texto conta uma história maravilhosa, apesar de
de uma tragédia, apesar do engano, da mentira, do pecado, da falsidade, da hipocrisia, da dissimulação, da manipulação. Mostra-nos, Senhor, no texto que tu és vencedor. Vencedor sobre todos os pecados dos homens. Vencedor sobre todas as astúcias do coração caído. Tu és vencedor. Revela-nos isso, Senhor, na tua palavra. É o que nós te oramos no teu nome santo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, chegamos ao último sermão deste capítulo. Vimos todo o curso da narrativa na história de Isaque e Rebeca, bem como dos seus filhos. Nos últimos sermões, fiz várias observações sobre os pecados dos pais em relação aos filhos, pecados dos pais em relação a eles mesmos. Um casamento que começou bem, abençoado por Deus, mas que não estava terminando bem, em ditosa velhice. Esses irmãos estavam andando pecaminosamente. A preferência dos pais por filhos aqui intriga-nos e mostra-nos que o amor por um filho pode estar extremamente misturado com a pecaminosidade. De um lado, nós tínhamos a mãe amando Jacó e querendo ascender seu filho para um cumprimento de uma promessa de Deus, negociando as formas, negociando os meios para que aquilo se cumprisse. Do outro lado, nós temos um pai que sabia da promessa de Deus em relação a Jacó e que Deus levantaria Jacó e que Jacó estava na linhagem abraâmica, mas ainda assim, Isaque, aquele que meditava no campo, homem piedoso, homem temente a Deus, queria mudar o curso da providência e queria que Esaú fosse de fato o abençoado por Deus, não Jacó. Muitas vezes a gente pensa que Rebeca é o demônio da história, porque ela está manipulando a situação. Veja como isso é complexo. Ela manipula a situação porque ela quer ver o cumprimento da promessa. Isaque quer que a promessa não se cumpra de alguma forma, porque ele ama Esaú, porque Esaú o servia. Nós temos pecados aqui dos dois lados. Tensões pecaminosas, manipulações, egoísmos presentes nessa família que estava debaixo da aliança de Deus com Abraão, é evidente aqui. Isso nos mostra, irmãos, que nossas famílias não são perfeitas. Famílias da aliança são famílias abençoadas, mas não são perfeitas. Corações pecaminosos habitam em famílias. Intenções pecaminosas habitam em famílias. Nós podemos até pecar pecar desejando que Deus faça sua vontade, algo que é desaprovado pelas Escrituras. Mas nós temos grande consolação no texto, nos mostrando que a Bíblia está contando a história. E a preocupação da Bíblia é contar a história da redenção. Isso nos ensina que nós estamos também na história da redenção. A sua vida, minha família, a sua família, não é sobre nossa história, é sobre a história de Jesus. As imperfeições da nossa casa existem, e isso também nos contam uma história, sobre a história de Jesus, a história da redenção. Essa família poderia ser e deveria ser uma família harmônica, uma família piedosa. Esaú casou-se com mulheres que profanavam o nome do Senhor. Jacó era uma trepeça. O camarada difícil, enganador, astuto. Sua inteligência, que era elevada, estava operando em função dos seus pecados. E aí a gente olha para toda essa desgraça e a gente precisa lembrar que Deus estava conduzindo todas as coisas. Ali, Esaú recebe uma desesperadora notícia, que Jacó tinha sido abençoado em seu lugar, e ele bem sabia que essa bênção não poderia ser anulada e não poderia ser transferida. Quando ele pede a bênção do pai, quando ele diz, não tens tu reservado uma bênção para mim, irmãos, não era simplesmente o pai dizer, Deus te abençoe, meu filho. Não era isso, irmão. Nós estamos falando aqui da bênção da redenção. É uma bênção messiânica.
E aquilo só poderia ser dado a um filho que estaria nessa linhagem messiânica. Observemos, então, aqui a instrução do Espírito Santo de Deus para nós. Assim como Deus agiu providencialmente naquele tempo, através das advertências que temos no texto, Deus também nos adverte. Deus deseja instruir o seu povo para que não caiamos nos mesmos pecados, mas Deus também nos adverte, mostrando que nós não somos salvos pelos nossos acertos, nós somos salvos pela graça. Deus não nos ama pelos nossos acertos, Deus nos ama por causa da graça. Não são os nossos acertos que fazem com que Deus goste mais de nós. Deus não está sentado olhando as nossas ações e quando acertamos, Ele bate uma palminha, dizendo assim, muito bem, tome aqui um chocolate. Você foi bem. Muitas vezes nós temos essa teologia da retribuição, que era a teologia dos amigos de Jó, de que Deus nos abençoa porque Ele tem prazer nisso e Ele nos amaldiçoa quando nós erramos. Observemos que, mesmo com a permanência da lei moral, nós estamos vivendo no ápice da manifestação da graça de Deus. Deus continua condenando os nossos pecados, mas nós não somos salvos pelos nossos acertos. Nós somos salvos porque Deus estabeleceu uma aliança. Quando nós observamos a aliança abraâmica e observamos a aliança do Sinai, nós precisamos distinguir uma diferença gritante entre as duas. Nós não temos ali uma sobreposição de alianças. Não estamos falando do mesmo tipo de aliança. No Sinai, assim como no Pacto de Obras, como vimos em Gênesis capítulo 3, nós temos uma aliança condicional. Se você obedecer, eu farei isso. Na aliança abraâmica, não. Nós temos promessa. Promessa. Farei de você uma grande nação. E Deus não disse a Abraão, se você obedecer. Entende, irmãos? Deus não disse isso a Abraão. Se você obedecer, eu farei de você uma grande nação. Ele disse, farei de você uma grande nação. Da mesma forma a Davi, na aliança davídica. Deus não diz a Davi que se a tua semente ininterruptamente me obedecer, eu cumprirei a promessa de enviar o Messias. E Deus vai dizer que cumprirá a promessa, ainda que os filhos de Davi pequem. Deus não se afastará da promessa. Esta é uma promessa incondicional. Deus está conduzindo a história. Então, no verso 30 até o verso 35, nós vamos rememorar aqui, vamos considerar algumas coisas nesta porção. O texto vai dizer que Isaac mal acabara de abençoar a Jacó, então Esaú chega, empolgado, com a caça preparada, e diz o verso 31, e fez também ele uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. Ele disse, pai, levanta-te, come a caça de teu filho, para que me abençoes. Imagine a cena. Pai, cheguei. Preparei, pai. Está aqui. O senhor pediu uma comida. O senhor pediu que eu trouxesse, que eu preparasse. O senhor gosta do meu preparo. E o senhor vai me abençoar agora depois de se saborear com esta refeição. Está aqui, pai. Está pronto. Aí, meus irmãos, nós temos aqui o ápice do drama do texto. Verso 32. Quem és tu? Esta pergunta de Isaac é cheia de aflição, de confusão, de incerteza. Quem és tu? Isaac estava confuso, Esaú também, mas Deus estava guiando tudo conforme o seu plano. A bênção foi para o lugar certo. Apesar do erro de Rebeca e de Jacó, apesar do engano em relação a Isaac, apesar da astúcia do irmão e da mãe em relação ao filho mais velho, todos estavam ali, Isaac e seu filho Esaú, frustrados com o que tinha acontecido, mas Deus nunca erra, irmãos. Deus nunca erra. É interessante quando nós observamos as Escrituras, as histórias das Escrituras. Nós temos estudado muitas histórias das Escrituras, no Antigo, em Gênesis, e no Novo Testamento, em Marcos. E vamos aprendendo como o Espírito Santo, através da pena dos autores,
Moisés e Marcos, nos apresenta a argumentação da história da redenção através de histórias. Nós gostamos de histórias, os seres humanos gostam de histórias. Aprendemos com histórias, como é bom, como é saudável, como é feliz, como é reflexivo. Muitas vezes, nós sentarmos ao redor de uma mesa e começarmos a contar histórias. São naquelas histórias que rimos, não é? São naquelas histórias que choramos. São em lembranças que vêm à nossa mente, que contamos, que revivenciamos muitas coisas, em que as pessoas conhecem um pouco de outras histórias. Nós somos pessoas que gostam de histórias. O ser humano é um ser que gosta de história, diferente dos animais. E através das histórias da Bíblia, Deus vai contando a sua história, a história da salvação. Apesar dos percalços, apesar dos problemas, apesar das aparentes contradições e impossibilidades, e parece que Deus não vai concluir algo porque os homens pecaram, deu errado, os homens não fizeram como Deus queria, então Deus não vai conseguir cumprir. Não é isso que aparece nas Escrituras, irmãos. Quero dizer uma coisa a você aqui, no temor do Senhor. Deus nunca perderá você. Apesar de você. Apesar do que você faz, apesar do que você é, apesar do que você se tornou por conta de sua história. De fato, as experiências do passado moldam a nossa vivência no presente e podem moldar o nosso futuro, podem destruir o nosso futuro completamente. Mas Deus não nos perderá. A história da salvação não é, repito, a história dos nossos acertos. É a história da vitória de Deus sobre o pecado. Essa é a história da salvação. Não é sobre nós, meramente, mas sobre este povo que está nessa história da salvação. Nós não somos os atores principais. Jesus é o protagonista. A história gira em torno dele. Tudo vem à tona por ele. O texto continua aqui no verso 33. Então entristeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e trouxe? Ele sabia, né? Ele sabia, porque ele responde depois: foi teu irmão. Foi teu irmão que veio aqui. Um pai conhece um filho, né, irmãos? Um pai conhece as astúcias do filho. Um pai conhece a coragem de um filho de fazer determinada coisa. O texto diz, então, eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Ou seja, é irrevogável. Não tem como voltar atrás. Verso 34, como ouviste Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Veja que frase, irmãos. Isso aqui toca no coração, viu? O desespero de um filho dizendo, pai, eu sou seu filho também, pai. Não é possível que o senhor não tenha uma bênção para mim, meu pai. Ele foi movido por pecado, ele me enganou de novo. Ele roubou a primogenitura. Ele é um enganador, por isso que ele é Jacó. Pai, por favor, não agora, pai. Coloque a mão aqui na minha cabeça. Me abençoe, pai, por favor. E um pai olhar para o seu filho e dizer, eu não posso, filho. Eu não posso. A bênção não está sobre você. Está sobre Jacó. Meus irmãos, uma cena se repete aqui. Uma cena está se repetindo aqui. Nós vamos entender isso. Verso 35, para concluirmos esse bloco. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão, astuciosamente, e tomou a tua bênção. Por favor, não podemos entender isso como se alguém possa tomar a nossa bênção, não é, irmãos? Tem crente que não posso orar em voz alta, porque senão Satanás vem ou alguém invejoso vai tomar a minha bênção. Ninguém toma a sua bênção. A bênção aqui é a bênção messiânica. Certo? É a bênção messiânica. E, na verdade,
mesmo que Jacó, humanamente falando, tenha tomado a bênção de Esaú, a bênção não era para Esaú, certo? A bênção é para o pior dos dois. Era Jacó. Era para o pior dos dois. É bronca, não é não? Consideremos aqui algumas coisas. Primeiro que há uma cena se repetindo aqui, com alterações interessantes. Há uma construção literária aqui, através dessas personagens, que é muito interessante para nós. Como Moisés argumenta e como ele traz uma teologia que ele já apresentou no passado e que está aparecendo novamente. Vocês se lembram de alguma coisa na disputa desses dois irmãos? Abel e Caim. Caim, violento, matou seu irmão, que apresentou um culto aceitável a Deus. Mas perceba aqui que nós não temos um contraste apresentado por Moisés em Abel e Caim. Abel era um homem bom, Caim era um homem mau. Nós temos agora aqui dois maus. Mas temos um irmão intentando matar o outro por causa do pecado que esse outro cometeu contra ele. Abel não cometeu nenhum pecado contra Caim. Ele apenas adorou a Deus. A briga entre irmãos é antiga. Então, meu irmão, minha irmã, você tem filhos, fique sossegado. Não é a primeira vez que essa história acontece. Só ore para não ter o resultado de Abel e Caim, nem de Esaú e Jacó. Veja que Deus está recontando histórias, contando novamente. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo. Né? Quando nós observamos, por exemplo, histórias do Novo Testamento sendo contadas por Jesus e pelos evangelistas, nós às vezes nos perguntamos por que eles falaram desta forma, por que eles falaram diferente. Então, por exemplo, quando nós lemos sobre a oração do Pai Nosso em Mateus e lemos sobre a oração do Pai Nosso em Lucas, nós vamos ver que ela está construída de modo diferente, não é? Basicamente temos a mesma coisa, mas temos diferenças entre como Mateus conta a oração do Pai Nosso e como Lucas conta a oração do Pai Nosso. Por quê? Possivelmente Mateus e Lucas estavam escrevendo para comunidades próprias, para um grupo objetivo que leria aquele evangelho. Havia um endereçamento específico para aquele evangelho. E Mateus contou daquela forma, aquela história, no contexto daquela comunidade. Lucas contou daquela forma, aquela história, no contexto daquela comunidade. Eles são sinóticos, mas eles têm diferenças na forma que contam as histórias por causa do contexto da comunidade. Nós somos assim também. Nós contamos a mesma história para uma pessoa e para outra de modo diferente, muitas vezes. Suprimindo alguns detalhes, acrescentando outros que aconteceram. Somos, repito, pessoas de histórias, comunidades de histórias. Jacó foi de fato astuto e calculista, meus irmãos. Jacó era um homem muito inteligente, que seguia à risca os conselhos de sua mãe, que também era uma mulher muito inteligente. Mas eles queriam alcançar algo, não da forma que Deus estabeleceu. Aqui há um ponto de ensino importante para nós. Isso vai se repetir no livro do Gênesis, em outro momento. Tenhamos cuidado, irmãos. Porque muitas vezes Deus nos dá um ensino, e o problema do cuidado não é com o ensino de Deus. É que nós queremos cumprir o ensino de Deus, mas não da forma de Deus. Os irmãos estão me compreendendo? Queremos cumprir o ensino de Deus da nossa forma. Do nosso jeito. Eu vou fazer o que Deus está dizendo, mas do meu jeito. E este caminho não é sábio, não deu certo em muitos momentos das Sagradas Escrituras. Deus cumpriu aqui o seu propósito de abençoar Jacó, mas a desavença, a intriga entre esses irmãos foi algo muito triste na história deles. Esaú
já tinha rejeitado a aliança quando vende a primogenitura ao seu irmão. Esaú casou com mulheres que seus pais reprovaram. Já havia uma evidência clara que Esaú era um ímpio. E Esaú não estava nem aí para a promessa de Deus. Mas agora, quando ele sente o peso da consumação do que Deus havia planejado, quando a providência se manifesta claramente, Esaú então tem suas emoções completamente desordenadas. Isaac também ficou extremamente perturbado com aquilo. O entristecimento de Isaac se dá por ter sido enganado por seu filho Jacó. Mas ele sabia o que Deus estava fazendo. Isaac tinha consciência do que Deus estava fazendo. Meus irmãos, há homens que dizem crer no Deus da Bíblia, mas não creem na vontade soberana do Deus da Bíblia. Acreditam que Deus abriu mão de sua soberania na salvação e entregou ela aos homens. Que isso pertence aos homens e não ao próprio Deus. Tais homens não creem que Deus decretou a salvação de alguns. Mas aqui para nós está muito evidente que Deus não entregou o homem à sua mera vontade caída. Vamos ilustrar isso. No meio teológico há muita discussão, ainda hoje, sobre se o homem tem liberdade ou não. Ele tem. Se o homem tem livre-arbítrio ou não. Ele tem. Todos têm. Agora precisamos entender como isso opera. Vamos lá, vamos ilustrar isso. Imagine uma pessoa que vive dentro de um lixão. Ela não pode sair do lixão. Ou até tem uma possibilidade de sair do lixão. E essa pessoa está com muita fome. O único lugar que ela pode arrumar comida é onde? No lixão. Ela tem liberdade para comer ou não comer? Tem? Sim. Ela pode comer e morrer. Ela pode não comer. Morrer. Esta pessoa, naquela condição miserável de vida, tem liberdade de entrar no restaurante mais caro de uma cidade, próximo ao lixão, sentar naquele restaurante e comer da melhor comida que há ali? Ela tem essa liberdade? Tem? Tem essa liberdade? Não. Ela não tem condição, senão ela tivesse condição, ela não estava no lixão, não é? Certo? Ela tem liberdade dentro de uma esfera de vivência. Mas ela não pode romper aquela esfera de vivência, a menos que essa esfera seja quebrada. Pensamos em outra pessoa com excelente condição financeira. Ela vai a um restaurante caríssimo. Ali é uma mesa enorme. Frutos do mar, de peixes, de toda sorte. Também tem carne naquele restaurante. Tudo da melhor qualidade. Ela tem liberdade para escolher o que ela quer? Sim. Tem. Ela tem liberdade para não comer? Sim? Sim. Ela tem liberdade de ir no lixão? Comer a comida do lixo? Tem ou não? Tem. Mas ela não está presa no contexto miserável da pobreza que prende alguém no lixão, certo? Assim é na vida de um crente. Nós temos diante de nós a mesa. A mesa que Davi falou no Salmo 23. Temos diante de nós o banquete. Temos também a história bíblica contando que o povo de Israel, mesmo sendo liberto por Deus e sendo alvo da sua misericórdia, desejou voltar ao Egito. Era o desejo de voltar ao lixão. Mas era um povo liberto. Certo? Os irmãos compreendem? Era um povo liberto. O liberto pode desejar o pecado, mas ele não é mais escravo do pecado. O liberto, inclusive, pode ir lá no lixão e comer de lá, mas ele não pertence mais àquele lugar. Ele sempre será trazido de volta para a mesa do banquete. O negócio de banquete deu um rolo muito grande esses dias, né? Mas o redimido está livre. Ele está livre. Livre para desejar a vontade de Deus, livre para não desejar a vontade de Deus. Mas o ponto é,
uma vez que ele foi redimido, uma vez que ele pertence a Deus, por cima da sua vontade está a vontade do Altíssimo, que não pode ser vencida. Os irmãos compreendem? Então, como podemos olhar para a história bíblica e acharmos diferente? Não tem como acharmos nada diferente do que a Bíblia está contando. Deus salva soberanamente. Deus quis salvar Jacó porque Deus estava apontando um caminho mais excelente, que era a chegada do Messias. Do verso 36 ao 41 do nosso texto, nós lemos o seguinte: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor e todos os teus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Essa frase aqui dói muito no coração, né, irmãos? Abençoas-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Veja a fala de Isaque para seu filho: tu não terás o mesmo destino que teu irmão. Tu não terás. Aí o verso 41 diz: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Matarei a Jacó. Ele estava prometendo: vou matar Jacó. Perceba que aqui é um desenvolvimento do que também é ensinado no começo de Gênesis. O que é que Deus diz a Eva sobre a sua semente e a semente da serpente? Você terá um filho, e a sua semente terá inimizade contra a semente da serpente. Irmãos, a fala de Esaú é uma fala do diabo intentando impedir a chegada do Messias. Matarei meu irmão. Este ódio que lembra-nos Caim, este ódio que lembra-nos o próprio diabo, este ódio que lembra-nos os fariseus, os escribas, Herodes, Faraó. Este ódio é demonstrado em todas as Escrituras. Este ódio é aquele grande dragão de Apocalipse que quer destruir o povo de Deus. É a história sendo contada. Aqui nós temos desespero de Esaú, nós temos ódio de Esaú, nós temos algumas coisas muito interessantes a considerar sobre isso para nosso aprendizado. Em primeiro lugar, meus irmãos, vivemos num mundo de inimizades. Essa historinha de que todo mundo tem que ser amiguinho e vai ser amiguinho por meio de sistemas políticos e ideológicos é mentira. É mentira. Vamos buscar a paz social, a paz psicológica, vamos instaurar um sistema que todos vivam bem, de modo comum. Vamos instaurar um grande sistema comunista, que tudo seja justo para todo mundo. É mentira. Sempre vai haver inimizade. Sempre. Sistemas políticos não podem redimir os homens.
sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Nenhum sistema político pode redimir os homens. Nenhum. O nazismo tentou isso, o comunismo tentou isso, várias outras manifestações políticas tentaram isso. Isso também não vem pelas artes, isso também não vem pela educação. Não vamos educar melhor para que tenhamos pessoas melhores, sociedades melhores. Não, irmãos, não. Nós vemos a história recente de universitários, médicos, estudantes de medicina entrando em recintos e metralhando todo mundo, acabando com todo mundo. Não é a educação que salvará o mundo. Não é a política que salvará o mundo. Também não é a religião, não é o sistema religioso que salvará o mundo. Quem salvará os eleitos é Deus. Enquanto ele não voltar, enquanto Cristo não voltar, haverá inimizade no mundo. Toda busca de paz completa no mundo é cilada, é obra do diabo. É obra do diabo. A igreja sempre vai viver nesse eixo de tensão entre Deus e sua vontade e o mundo. Sempre vai ser assim, até a volta do Senhor. Devemos aprender isso. A raiva aqui, o ódio de Esaú, a sua premeditação para matar seu irmão, após a morte de seu pai, isso nos aponta para muitas coisas. De que o mundo, os inimigos da fé, Satanás, os demônios estão lutando contra nós. Paulo diz que os nossos inimigos não são carne e sangue, mas principados e potestades. As forças do mal, inclusive, usam homens, usam carne e sangue. Usam carne e sangue. A vingança, como muitos dizem, é um prato que se come frio, né? Mas a Bíblia vai nos ensinar que a vingança não soluciona problemas, apenas aumenta. A vingança apenas aumenta os problemas. A vingança não é um prato que se come frio, é um prato que não se come. Certo? A vingança é um prato que não se come. Paulo nos orienta dizendo: entregue ao Senhor, a ele pertence a ira. A Bíblia nos ensina que a vingança pertence apenas a ele. Podemos orar para que Deus faça sua vontade e manifeste sua justiça, da forma que ele bem entender, mas não devemos alimentar sentimentos de ódio em nosso coração. O povo de Deus não é um povo que odeia. O povo de Deus é um povo que ama ao Senhor. O ódio de Esaú não podia mudar nada do que Deus havia decretado. Podia? Não. Não. Nem sua vingança contra seu irmão poderia mudar o que Deus havia feito. Aprendemos também que Satanás é inimigo do povo de Deus. Ele tem ódio mortal contra a igreja. E nós devemos levar isso muito a sério. Se você está brincando com o diabo, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Satanás se opõe à prosperidade de nossa vida espiritual. Ele não se opõe à prosperidade de nossa vida financeira. Certo? Ok, irmãos? Ele não tem problema com a prosperidade financeira. Pelo contrário, a prosperidade financeira é uma cilada. Quem é que não quer? Você não quer, não? Quem levanta a mão aqui? Eu não quero prosperar. Alguém levanta? Eu não quero ter mais dinheiro. Eu quero viver de modo mais pobre. Você levanta a mão? Por isso, a prosperidade é uma cilada muito grande. Ela pode ser uma grande bênção. Pode. E que seja. Amém, irmãos? E que seja, mas ela também pode ser uma grande cilada. Vamos para o fim. Verso 42 ao 46. O texto vai dizer: chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, meu filho, ouça, saia daqui e vá para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti.
e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Esse fica alguns dias na casa do meu irmão durou 20 anos, irmãos. Fica lá um pouco, 20 anos, a visita. Que visita, hein? Uma pessoa chegar na sua casa e dizer, eu vim passar só uns diazinhos aqui, viu? Uma semana, porque meu irmão está com raiva de mim, querendo me matar lá na casa de manhã. Aí eu vou passar uns dias aqui, manhã mandou eu vir. Se ele chegar, você me diz para eu me esconder ali debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. 20 anos ele passou na casa de Labão. Agora veja, o que me impressiona aqui, além de todo o enredo dessa história maravilhosa, é o verso 46, Rebeca. Rebeca é alguém que chama muito minha atenção. A mente de Rebeca, a astúcia, teatralidade de Rebeca é uma coisa sensacional. O texto diz assim, disse Rebeca a Isaac, aborrecido estou da minha vida. Veja só. Por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? O que ela estava dizendo? Jacó tem que sair daqui, Esaú já casou com essas mulheres, eu não quero que meu outro filho agora case com as filhas de Et. Eu não quero que ele fique aqui. Estou muito chateada, Isaac. E ela sabia toda a história, viu? A bronca lá do pai com os filhos, né? Veja só o que diz o verso 1 do capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. A mulher dobrou o marido de novo. A mulher dobrou o marido de novo. Estou chateada com você. Agora, quando uma mulher diz isso com o marido, irmãos, é o apocalipse, irmãos. Não precisa ela dizer não, basta ela olhar. Aí o homem faz, o que foi? Estou tão boazinha contigo, vice. Isso comigo? E o que foi que eu fiz? Você sabe, pronto, matou o homem. O homem vai passar 15 dias pensando o que foi que ele fez. O que foi que eu fiz com essa mulher, pai? Aí quando a mulher olha para o homem, eu preciso ter uma conversa com você, eu estou muito decepcionada com você. Pronto, é agora. E na hora, irmãos, ele faz do mesmo jeito de Isaac. Diga o que é, vá, diga. Eu quero que você mande Jacó para a casa de Labão. Jacó, meu filho, vem cá. Deus te abençoe. Não quero que você case com cananitas. Vá para a casa de Labão, entendeu? Irmão de sua mãe, e lá você vai arrumar uma esposa para você. É melhor, sua mãe está certa, vá lá. Nessa altura, Isaac também já sabia que Esaú queria matar, né? Seu irmão. Então, para resolver aquela confusão, aquele balaio de gato, ele disse, vá, meu filho, vá para lá e Deus te abençoe. Mesmo com a teatralidade de Rebeca, mesmo com a subserviência e aceitação de Isaac no conselho de Rebeca, Deus estava conduzindo Jacó para a casa de Labão. Deus queria que Jacó estivesse na casa de Labão. Deus queria que Jacó casasse ali. Deus queria que ele vivesse ali. E a história continuaria se desenvolvendo ali. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações, mas eu quero fazer a primeira aplicação da seguinte forma. Primeiro para você, antes que eu conclua falando de Jesus aqui. Você pode pensar, e talvez esteja pensando sobre isso, nas últimas semanas, nos últimos dias, e tenha se perguntado, meu Deus, por que é que tudo na minha vida dá errado? Tudo dá errado. Se eu quero fazer uma coisa aqui, dá errado. Se eu quero fazer outra coisa aqui, dá errado. Tudo dá errado. Eu não consigo fazer a coisa acontecer. Deixa eu lhe dizer. Nada acontece na sua vida sem o grande maestro estar conduzindo a orquestra. Nada. Para você, na sua visão é assim, tudo está dando errado. Na visão do Altíssimo é assim, tudo está transcorrendo conforme o meu decreto. E vai chegar no fim determinado por Deus.
ainda que a sua vida seja muito difícil, tomara que não seja, mas ainda que ela seja muito difícil aqui, e você viva muitos pesares, muitas dificuldades, a promessa é, no final, tudo acabará bem, servo de Deus, serva de Deus. No final, tudo acabará bem, porque Deus está conduzindo todas as coisas. Muitas vezes nós nos encontramos num mar de confusão. Veja a bronca aqui. Isaac com bronca, Rebeca com bronca, Jacó com bronca, Esaú com bronca, todo mundo com bronca, um querendo matar o outro por causa de um prato de comida. Já viu um irmão querendo matar o outro por causa de um prato de comida? No começo foi por causa de um culto. Aí, interessante, que Gênesis já mostra que os crentes iam brigar por causa de culto a vida toda, né? Porque Abel e Caim brigaram por causa do culto. Depois os crentes brigando, os filhos da aliança brigando por causa de um prato de comida, que na verdade tinha mais relação com algo muito maior. Como em Abel e Caim, era algo muito maior. Não era apenas o tipo de sacrifício, era algo muito maior. Era a história do Messias. Mesmo que a sua história dê errado aqui, mesmo que as coisas não se encaixem aqui, mesmo que aqui você não viva um casamento maravilhoso, você não tenha uma vida financeira próspera, mesmo que aqui seus filhos não sejam os melhores, os mais piedosos, os mais sábios, os mais cuidadosos, saiba que mesmo que a sua vida dê toda errada aqui, a de Deus, a história de Deus nunca dará errado. E você está na história de Deus. Deus concluirá com sucesso. Paulo diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O cume, o cumprimento, o ápice, o ponto central dessa passagem não está nos pecados de Esaú, nos pecados de Jacó, nos pecados de Isaac ou nos pecados de Rebeca. O ponto central está em Cristo, daquele que não peca. A providência é tão sábia e tão maravilhosa que a história dos homens se desenvolve cheia de pecados, cheias de pecados. Mas aquele que não peca está dirigindo todas as coisas. Nessa circunstância, ele é quem faz a água sair da rocha. Ele é quem transforma a água amarga em água doce. Ele é quem faz o povo ser alimentado no caos, na peregrinação, na incerteza. Aquele que é santo e não peca, conduz a nossa história no oceano da confusão existencial. Ele não errará. A sua vida está sendo conduzida por Deus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas verdades do Evangelho. Obrigado por termos Gênesis. Que peregrinação maravilhosa, Senhor. Como nós somos inseridos nas histórias, na narrativa. Como a tua palavra tem o poder de conduzir a nossa imaginação a esta peregrinação dos patriarcas. E nos ensinar sobre nossa própria vida, e nos ensinar mais do que isso sobre a vida de Cristo, sobre sua obra, sobre seu triunfo, sobre seu reino, sobre sua vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que fizeste com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Davi, com Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu reino instalado, que está a se consumar com a vinda do Senhor. Obrigado por isso. Em nome de Jesus oramos. Amém.